2 ou 3 filhos ou sobrinho, 7, 8 mil contas a um colégio. Estamos a falar de uma série de jovens, particularmente, e não estamos a falar de um canal quaisquer. É em termos de qualidade de imagem, profissionalismo e até humanismo. Eu que frequentei essa estação, é dos melhores, se não o melhor, em Angola. Estamos a falar de um exemplo. A ZAP ensinou-nos maneiras diferentes de ver televisão, com uma qualidade, um profissionalismo. É a única estação que, quando te convida, perguntam se tens transporte. Se não tem o carro, vai chegar à tua casa ou ao local em que esteja e vai te levar. Ou seja, trouxeram-nos aqui um outro desdobramento de encarar como ser tratado numa televisão. E eu penso que aqui, neste ponto, mesmo a nível econômico, podia-se fazer uma análise muito profunda, devia-se negociar mais, devia-se utilizar o critério, provavelmente, da palanca, embora a ZAP não é um arresto, então aí é diferente, não pode ser igual a Zimbo, tampouco a palanca. É apenas uma nota introdutória. Mas eu gostava dessa minha introdução, mas já estás quero elogiar a engenheira Isabel dos Santos. Ela é verdadeiramente inteligente. Ela conseguiu arrastar esta situação para este ano eleitoral. Isso pode ser propositado. Ela conseguiu garantir salários sem ter retornos de publicidade durante 6 meses. E chegou em janeiro com quem diz, está aí, a culpa já não é minha, o problema agora não é comigo, eu já não posso aguentarmos. E a culpa é de quem? Decidiu travar isto, quem levou lá o documento e paralisou o funcionamento da estação em Angola, de onde mais dinheiro dá, porque Moçambique e Portugal, a Tecul faz publicidade válida para alguém que está em Moçambique ou em Portugal? É óbvio que não. Então ela precisava das publicidades aqui para angariar fundo e pagar. Mas ela conseguiu dar um exemplo também de liderança. Imagina, estavam inoperantes, mas ela pagou os salários durante 6 meses, mesmo sem terem trabalhos contínuos. E eu acho que isso é de louvar, mas é uma tristeza, porque é uma equipa muito valiosa para a dinâmica econômica do país. Bento dos Santos, o Gui da Paixão levantou aqui vários aspectos importantes, falou aqui da questão do diálogo, falou dos salários que Isabel dos Santos teve de pagar durante esse tempo todo, mesmo não estando a exercer atividade aqui a nível do nosso país. Sente que o culpado é o executivo angolano pelo encerramento da ZAP Viva? Bem, primeiro quero solidarizar-me com todos os profissionais da ZAP que infelizmente perderam os seus postos de trabalho. Creio que é uma situação que poderá inverter-se num período de tempo muito curto, espero que assim seja, é um desejo apenas, mas que a esperança, e creio que o próprio órgão de tutela, o Ministério da Comunicação Social e Tecnologias de Informação, tem conhecimento e tem estado a acompanhar esse processo. Bem, eu não creio que nós devemos apontar os culpados como tal, mas sim os responsáveis. E a nota que foi tornada pública de que a ZAP estava, e outros órgãos, não é? Mas o caso da ZAP, por exemplo, estavam a funcionar à margem da legalidade, trouxe um desafio para a direção da própria ZAP, que nós pensamos, pelo menos, que dentro dos prazos havia de conseguir alterar este quadro para poder conformar-se com aquilo que eram os requisitos que deviam estar observados para poder trabalhar na maior normalidade. Se isso não conseguiu se fazer dentro dos prazos, eu ouvi o Guilherme da Paixão a dizer que a direção da ZAP não foi recebida. Ele deve ter feito esse pronunciamento com alguma fonte credível, porque senão não faria. E não vou fazer comentários sobre isso, mas a partir do momento que o Ministério da Comunicação Social notificou a ZAP que ela estava à margem da lei, a direção da ZAP tinha o grande desafio de poder conformar, por forma a preservar os postos de trabalho e a responsabilidade pública que tem enquanto uma entidade que se faz credível na atividade que vinha desenvolver. Bento dos Santos, peço desculpa, já vai continuar, peço desculpa. Se o Ministério das Telecomunicações, Tecnologia de Informação e Comunicação Social veio a público dizer que esses órgãos estavam a funcionar à margem da lei, também não devia vir a público dizer que a ZAP e outras televisões não cumpriram com os prazos, com os requisitos. Pois, daí o porquê que eu ia dizer algo a seguir, eu ia comentar sobre esse aspecto, porque começa-se a fazer, começamos a entrar na onda de especulações e isso dá aso, na falta de informação dá aso às especulações, porque a partir do momento que vimos pessoas a perderem os seus postos de trabalho
e estão ligados a um processo que envolve uma instituição como o Ministério, é claro que o Ministério deve pronunciar-se, porque tudo que estamos a fazer aqui, contrariamente aos factos, são alegações, porque se os trabalhadores perderam os seus postos de trabalho, isso é um facto, nós não podemos alterar isso. O Ministério da Comunicação Social notificou a ZAP que a mesma estava a trabalhar à margem da lei. Este também é um facto. A ZAP, antes mesmo ou durante o período de dispensa desses funcionários, devia também fazer circular uma informação das causas que fez com que a mesma não cumprisse com os requisitos que fizeram com que a mesma fosse suspensa da sua atividade. Quer dizer, há aqui uma ausência e depois vem um comentário feito pelo Guilherme da Paixão que é extremamente perigoso. O Guilherme da Paixão entra numa contradição oral, desculpa, e ética, quando diz que ele parabeniza a engenheira Isabel pelo facto da mesma ter suportado, e eu também elogio esse gesto, mas as empresas, atenção, as empresas, principalmente de médio e de grande porte, devem ter capacidade de suster salários até em períodos de crise. As empresas, as empresas, já vou lá chegar, o comentário que quero fazer não é propriamente nesse aspecto. As empresas devem ter capacidade de suportar determinadas crises que vão surgindo, e isto demonstra a capacidade que os gestores das empresas vão tendo. As empresas que geralmente 2 dias, 3 meses abraçam ou vejam-se envolvidas numa crise, já não têm capacidade de funcionar, vêm aqui a mostrar a fragilidade da administração que tem. Agora, como a empresa nacional de pontos, que está há 68 meses sem pagar salário. Se uma empresa não consegue durante 6 meses manter os salários e os postos de trabalho dos seus funcionários e não consegue cumprir com os requisitos que podiam fazer com que ela continuasse a funcionar como deve ser, ou dentro daquilo que são os pressupostos da lei, nós temos que saber o que é que esteve em volta disso. Agora, quando o Guilherme da Paixão diz que a mesma fez uma jogada estratégica com uma visão inteligente de só dispensar os funcionários no ano eleitoral e com quem diz agora pronto, está aí o problema social instalado, até aquilo que era de positivo que nós podíamos ver, que era uma capacidade de gestão, que era a preservação dos postos de trabalho, vê-se que aqui há uma ambição. Eu espero que não seja isso que o Guilherme da Paixão disse, o facto. Mas se for assim como o Guilherme da Paixão disse, que ela faz uma jogada inteligente de dispensar os funcionários por ser ano eleitoral e que podem tirar proveito disso para depois fazerem pressões sociais e como nós estamos a vir assistir, isto é uma maldade e tal, que eu não acredito. Quem manda os funcionários para o desemprego? Quem faz uma campanha de garantir 500 mil empregos Paixão, e é no mesmo ano em que vamos despejando cada vez mais quero para fora, andando para fora, os problemas, Guilherme da Paixão, os problemas precisam ser analisados com os factos que são produzidos em seu torno. E quando nós estamos a analisar um problema, independentemente de visões políticas que podemos ter, nós temos que ir por dentro dos fatos. Presta atenção ao seguinte: há uma notificação que a entidade não está dentro dos pressupostos legais. Mas, independentemente dos outros objetivos... nem tu nem a mim, ninguém sabe. Ninguém sabe quais são esses pressupostos legais. O Ministério fez sair uma nota pública que suspendia as atividades dessas empresas. A partir do momento que ela não foi clara e mais que está dentro da lei, vamos supor que até o Ministério, que não é o caso, atenção, que seja bem percebido, que o Ministério também não estivesse a fazer ou a supervisionar o cumprimento rigoroso da lei. É claro que esta mesma entidade, no caso a ZAP, teria que tornar público ou fazer recurso aos seus advogados ou aqueles que lhes prestam assessoria ou seus funcionários da área jurídica para poder conformar. Dentro do Santos, Guilherme da Paixão, já volto a vocês. Desculpa, acha que a ZAP não aconteceu? Não, mas eu não posso fazer leituras que não sejam dos fatos, porque os fatos nesse momento é essa ausência de informação do que realmente aconteceu, é o Ministério da Comunicação Social ter dito que estavam a trabalhar à margem da lei e depois é nós fazermos aquilo que se chama populismo, o talachismo de achar que alguém pareceu santa, quando na realidade aquilo que disseste está a fazer política. Vamos também passar aqui. É usar as pessoas
para objetivos individuais, quando as pessoas estão indo para casa com fome, a perderem o trabalho, é um direito que lhe assiste a ela, mas que não deve fazer recurso. Bento dos Santos, nós voltamos assim, o Bento dos Santos e o Guilherme da Paixão estão a monopolizar a palavra. Quer dizer que no próximo tema vamos ter que retirar algumas palavras. O Guilherme da Paixão já voltou assim. Os colegas não pronunciam porque você não Não, eu ainda não dirigi a palavra. Milonga Bernardo esteve durante alguns minutos a acompanhar aqui a intervenção de Guilherme da Paixão e também do Bento dos Santos. O que é que acha dessa história toda? O Ministério das Telecomunicações não devia achar um meio termo para salvaguardar os empregos? Tendo em conta aquilo que é... Primeiro eu gostava de solidarizar-me também, não é? Estamos aqui a falar de... E fazer aqui depois também uma correção. Estamos aqui a falar de pessoas que perderam a capacidade económica e todos nós sabemos que implicâncias isso tem para as famílias e para a sociedade. Depois, fazer aqui uma correção. Não se trata de, para a natureza jurídica, não se tratam de funcionários, mas sim trabalhadores. Estamos a falar de uma instituição privada cuja natureza jurídica é regulada pela Lei Geral do Trabalho. Logo, não são funcionários, mas sim trabalhadores. Feito isto, gostava de dizer que, efetivamente, é importante dizer que, apesar do Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Comunicação, Telecomunicações, Tecnologias de Comunicação Social, ter feito sair uma comunicação fazendo referência que, efetivamente, um conjunto de empresas que, sob a sua tutela, estariam a operar fora, não tendo conformado a sua documentação. Até aí tudo bem, e é importante de facto que num Estado de Direito e democrático todo e qualquer exercício esteja de acordo, em conformação, aquilo que são os requisitos que se devem preencher. Portanto, eu também tive acesso a uma informação da própria ZAP, isto depois do Ministério da Comunicação Social a dizer que iria suprir, digamos, o que estava em inconformidade, ou seja, e acreditava que eventualmente faluía até antes do prazo em decorrência, o prazo estabelecido. Entretanto, infelizmente não ocorreu. Se me perguntar eventualmente se eu fosse quem devesse decidir, claro está que devíamos fazer de tudo para protelar a questão dos trabalhadores. Sendo certo que, e isto não pode também significar uma autoestrada para a ilegalidade, não é? Não sendo, devia-se encontrar um meio termo, eventualmente prorrogar, na eventualidade da ZAP não ter conseguido, e o que estamos aqui agora a fazer é criar hipóteses, na eventualidade da ZAP não ter conseguido cumprir, suprir as lacunas encontradas no prazo estabelecido, poderia-se eventualmente estabelecer um prazo dilatório por forma a se acautelar aqui as questões dos empregos. Nem que nesta decorrência, nem que na decorrência do prazo dilatório fossem inclusive aplicadas algumas multas, enfim, não é? Pois, para salvaguardar. Portanto, eu penso que seria eventualmente uma saída. Agora, é um quadro que efetivamente não nos agrada a todos, não é? Também temos famílias, somos também jovens, trabalhadores ou funcionários, e sabemos exatamente que o que nos move também é, se perdermos a nossa capacidade económica, saberemos efetivamente que consequências é que teremos no nosso dia a dia. Vamos esperar que não seja um capítulo fechado, que eventualmente ainda haja espaço para diálogo e se recuperar, digamos, estes postos de trabalho que, infelizmente, nessa altura, esfumaram-se, não é? Do ponto de vista administrativo. Vamos também ouvir o ponto de vista do Agostinho Gaeta. Ora, Manuel, eu penso que os meus confrades disseram quase tudo e disseram muito bem. Eu concordo plenamente quando dizem que são postos de trabalhos que se perdem, são trabalhadores angolanos e, na sua maioria, jovens. Como sabe, o país tem mais de 50% da juventude desempregada, com mais 500 jovens a irem para o desemprego. Pior ainda mais esta situação e não abona a ninguém. Ora, mas também aqui é preciso olhar para os factos da seguinte maneira. Se o Estado, se o Governo decidiu
decidiu, por conta de investigações que foi fazendo, para alguns órgãos da comunicação social fazer uma espécie de arresto e tomar conta deles. Para o caso da ZAP, não terá encontrado indícios mais do que suficiente para poder fazer arresto, então tomou uma outra medida, que é, de facto, exigir a legalidade. Está no seu direito. Nós estamos plenamente de acordo que qualquer instituição que deva funcionar no nosso país deva funcionar dentro dos marcos legais. Até aí tudo bem. Mas se começa a parecer que é uma decisão mais política do que propriamente legal, quando olhamos para essas duas situações. Num lado temos aqueles órgãos que o Estado pôs à mão porque foram constituídos com fundo do Estado. No outro lado temos uma instituição que não tendo se provado, não sei se fez uma investigação para o efeito, mas penso que terá sido feito, não tendo se provado que foi constituído com fundo do Estado, então o Estado não faz arresto, obviamente, começa a tomar medidas para a sua legalização e medidas sem ponderar algumas situações como esta do desemprego. Ora, isto faz-nos crer que estamos perante uma decisão mais política do que propriamente legal, porquanto há meses nós ouvimos também uma entrevista do Sr. Ministro das Telecomunicações e Comunicação Social, saindo do Conselho de Ministros, onde esta questão foi debatida, dizendo que a apreciação sobre este dossiê está submetida sobre a mesa do Conselho de Ministros. Só depois, e iria levar algum tempo, só o Conselho de Ministros estaria em condições de decidir sobre este caso da ZAP. Ora, me parece que a medida, e isso para sustentar a minha ideia, segundo a qual a medida é mais política do que propriamente legal, obviamente tem ali toda a necessidade de se conformar à lei, o exercício da atividade deste grupo empresarial, desta empresa de televisão, se conformar à lei, mas há também essa questão. Quando já se submete ao Conselho de Ministros e o Conselho de Ministros é que deve decidir, eu não sei até que ponto é que é mais legal ou mais jurídica do que propriamente política. Não que o Conselho de Ministros não seja um órgão com capacidade suficiente para apreciar este diploma, mas sabemos muito bem que quando se vai para o Conselho de Ministros vai demorar um pouco mais. E, claro está, ninguém aguenta, não estando a produzir, não estando a obter receitas, ninguém aguenta por muito tempo. É verdade que qualquer empresa que se preze deva ter um fundo de maneio suficiente para poder, pelo menos, aguentar uma crise de 1 ou 2 anos. Mas nas condições em que nós estamos atualmente, com o problema da crise financeira e agravada com a pandemia, eu não sei se existam empresas com capacidade suficiente para conseguir manter 500 funcionários no mesmo ritmo como no seu princípio. Então, era essa a minha nota em relação a este assunto, Manuel. Não, era só uma nota breve, não é? O Agostinho fez referência à figura do arresto. O arresto, que é é um instituto jurídico que consubstancia-se numa garantia patrimonial para assegurar, que interesses de quem tenha receios fundados de que eventualmente não seja pago ou o cumprimento de uma obrigação de terceiro, então lança mãos às instituições da administração da justiça. Neste caso, não é interessado quem faz o arresto, mas sim os órgãos da administração da justiça. Era só para dizer que o Estado não tem competência nem legitimidade de arrestar. Portanto. Muito bem, vamos passar para o próximo tema. A UNITA expulsou militantes que solicitaram a impugnação do Congresso dos Maninhos. Milonga Bernardo. A UNITA diz ser um partido democrático e, mediante a pressão, se é assim que podemos dizer, de alguns militantes que decidiram impugnar o Congresso e foi impugnado, a UNITA decidiu expulsar militantes. Como é que analisa a postura dos maninhos? Olha, para já não tem muita novidade aqui, por não se tratar da primeira vez que isso ocorre, não é? Não necessariamente expulsão, mas sim suspensão, enfim. Lembra-me que já terão ocorrido situações em outros congressos, um dos quais esteve na baila a criação da Casa CE. Paulo Lucamba Gato também já terá experimentado, medidas disciplinares nas vésperas ou depois de um congresso. Portanto,
já é uma prática praticamente prática de quem dá reiterada. Sim. Em congressos, vésperas ou depois de congresso. Eu fiz aqui referência a algumas figuras de prova, não é? Bom, os partidos políticos efetivamente têm a sua disciplina partidária, não é? Entretanto, também somos escrutinados. Somos escrutinados pela sociedade, somos escrutinados pelos adversários políticos, ninguém está distraído, não é? E, efetivamente, no meu ponto de vista, não passa uma boa mensagem, não é? Porque, e permita-me aqui agora fazer uma ligação, lembra-me eu que num dos nossos debates eu teria dito que os 2 congressos dos maiores partidos políticos corriam o risco de ter a intervenção do tribunal. Portanto, e já tínhamos aí mais ou menos alguns indícios de que o militante do MPLA, António Venâncio, também tenderia a caminhar para aí, não é? Felizmente, se fizermos aqui uma analogia de gestão das situações, muito embora parecer ser suspeita, me parece aqui, e procurando aqui mesmo me despir da minha camisola, me parece aqui que o MPLA tem estado a gerir melhor. Portanto, porque quando se suspende a UNITA, eu estive a ouvir a conferência de imprensa onde o presidente da bancada, Liberty Chiaca, fez referência que a questão em causa não está ligada à demanda processual que os militantes intentaram, mas sim por incumprimento das normas estatutárias, enfim. Mas, coincidentemente, estão todos, não é? Todos que intentaram esta ação. Traz aqui uma mensagem da incapacidade de compreender, digamos, vozes contrárias, não é? E uma espécie de é melhor silenciá-los de modo a não produzir. Exatamente. Provavelmente a ação da intentona para se resolver. Sim. Possa ser preferiu. Eu não estou a colocar em causa, nem estou aqui em defesa de que eles teriam ou não estou aqui a entrar no mérito, mas estou aqui a dizer exatamente. Não estou a entrar aqui no mérito da violação ou não dos estatutos, estou aqui a entrar no mérito da suspensão e fiz aqui uma analogia histórica, buscando semelhanças menos gravosas, mas também que têm que ver com momentos de congresso. Entretanto, passa também uma mensagem de, no meu entender, silenciar eventuais futuras vozes descontentes, tipo, ou põem-se no lugar, ou então já sabe que medidas disciplinares gravosas podem impender contra quem eventualmente tentar levantar situações que coloquem em causa, digamos, aquilo que é chamado de disciplina partidária. Bento dos Santos, também acha que a UNITA não tem sabido gerir bem os seus conflitos? Bem, eu acho e o que é que a expulsão desses militantes pode representar no seio do partido? Representa a falta de democracia interna. Diretamente falando, representa a falta de democracia interna. Os partidos políticos angolanos, e em particular a UNITA, que está aqui, que está a tecer opiniões em função de um facto público que seja de conhecimento de todos. Eu desconheço a vida interna da UNITA, salvo quando as informações estão tornadas públicas. E nesse particular representa uma perca da democracia. Porque é preciso nós termos em atenção que a divergência de opiniões, mesmo dentro das organizações, é um exercício patente. As pessoas não são iguais, as pessoas pensam diferente. E quando num partido político aparecem vozes discordantes de determinada conduta de um líder ou mesmo de um determinado grupo, deve-se exercitar a capacidade de persuadir, de convencer e de criar equilíbrios. Quando se faz recurso aos mecanismos que suspendem, inclusive, qualquer possibilidade de diálogo, e nós não estamos a fazer recurso ainda à força, mas a fazer o recurso da expulsão, que talvez, creio que seja um direito estatutário que a própria UNITA tem. Nós estamos aqui a ver até onde vai pessoas que, quando estão em asta pública, nos fazem imaginar que a democracia é um mar de rosas. É uma grande contrariedade. O discurso que propagam
e a prática que têm no interior das suas organizações, onde devia sair o exemplo de que realmente são pessoas abertas à divergência de pensamento. É de lamentar, é muito triste, eu não apoio e desconheço a vida interna do que os levou a fazer, mas pela responsabilidade pública que têm enquanto partido político, deviam, no mínimo, dar um esclarecimento mais adequado e deviam dar a possibilidade das pessoas que pensam diferente estarem entre eles, porque é assim que eu creio que os fez poderem fazer parte dessa força política. Portanto, não fala-se da UNITA, há um outro partido que tem tido muitas divergências, como por exemplo a FENELA, inclusive há alas, mas não me recordo de um episódio onde a FENELA expulsou pessoas que pensam diferente, e salvo talvez que cá sejam casos muito mais graves, e se a UNITA assim achou, tudo bem, é uma decisão que eles tomaram, tem dentro do seu direito estatutário, mas não deixa de ser um belisco, um apêndice negativo que se faz ao exercício da democracia. Portanto, vamos tirar as nossas lições e espero que os outros partidos tenham capacidade de aprender com esse facto público e que saibam e reconheçam que nós somos divergentes, e apesar de que a verdadeira democracia só existe no nosso pensamento. Eu também penso, Manuel Augusto, que tomar medidas disciplinares contra aqueles que violaram os estatutos de um partido não significa que não esteja a ser democrático. A própria democracia consiste também em aplicar medidas que podem proporcionar as melhores condições de ter convivência dentro do próprio partido. Sim, mas aqui Gaeta, você tem razão no que disse muito bem, mas nós estamos a ver uma suspensão da possibilidade de diálogo. Tu bateste na mesa e disseste já não há como conversar, já não há como negociar, já não há como te arrepender. Mas eles estavam há suspensos e expulsos. Atenção, nós estamos a falar da expulsão. Dois suspensos, mas o partido tem 6 expulsos. Esses podem voltar. Sim, suspensos por 2 anos. 2 anos. Por 2 anos. Um deles é o Dr. Pedro Catium. Os demais foram expulsos por conta de atos que lesam gravemente os estatutos do partido, segundo informações postas a circular, que são relativamente à tentativa de impugnação, não diria bem impugnação, mas impugnação de realização do Congresso. Aquilo que o MPLA chama não disciplina partidária, né? Exatamente. Nesse aspecto, claro, o MPLA tem sido um exemplo do ponto de vista da disciplina partidária, não é? E raramente, salvo nos últimos se calhar gestão, porque temos a situação do António do engenheiro António Venâncio. De disciplina partidária. Okay. Porque a questão do António Venâncio é uma questão normal em democracia. Mas é o mesmo que aconteceu. Mas também isso tem a ver com democracia. Mas espera aí, Júlio, é impugnação, não é? Eles violaram apenas o motivo. Mas qual é a violação desse? Mas nós daqui a pouco vamos falar sobre o António Venâncio, mas também já existem vozes do MPLA que dizem que o António Venâncio também não cumpriu com todos os pressupostos. Sim, mas institucionalmente o MPLA não suspendeu nem sequer o expulsou. Mas, e agora... A não ser que terão... violado gravemente os estatutos. Sim, mas ouvir alguma suspensão... Gaeta, desculpa. O que se coloca aqui em relação ao UNITA é que esses militantes violaram os estatutos. É diferente do caso de António Venâncio. Agora, se violaram os estatutos, se comprovou que de facto violaram os estatutos, e os estatutos são claros em relação às medidas a serem aplicadas a quem viola... Gaeta, desculpa só, permita-me só. Gaeta, desculpa. Vamos só dar 30 segundos aqui ao Milonga. Vamos só fazer uma... Deixa-me só concluir. É claro que a UNITA podia dar um bom exemplo de democracia. Estamos aqui a fazer uma análise e vamos fazer uma analogia com a abordagem que fizemos anteriormente. E fomos todos de acordo que, ainda que a ZAP não tivesse preenchido os requisitos legais, a entidade supervisora devia analisar aqui o custo-benefício. Do ponto de vista da democracia, e até foi o Guilherme que introduziu aqui a questão da oportunidade eleitoral, esta suspensão e expulsão também tem custos e benefícios. É nesses termos que estamos aqui a olhar.
Não estamos aqui se os estatutos deles dizem ou não dizem, enfim. É um custo-benefício. Quando você aparece a assumir-se como democrático. Entre os suspeitos. Mas não sei se perceberam, não é? A questão do custo-benefício. Não, eu quero dizer aqui, sabe porquê que entre os suspensos, Caxiungo ficou nos suspensos e não expulso? Por causa disso que acabaste de dizer. Não, porque teria maior peso, maior negativo no impacto se este tivesse expulso. Daí é que eu também corroboro com os três e o Milonga de maior forma no facto de dizer que o MPLA também o faz, mas faz de forma diferente. Ali o MPLA tem uma jogada melhor sempre nesses atos diferentes ao NIT, ou seja, lava bem a roupa suja dentro da casa. Mas acontece porque o MPLA tem outros métodos, não todas as estruturas, ser exonerado e depois ir para uma zona em que você já não tem possibilidade de gerir os negócios. Só que a UNITA, como não tem gestão governativa, tu faz sujar aqui, depois aqueles indivíduos, segundo se diz, os indivíduos fizeram com cada situação, só que aí o Liberty devia ser mais aberto a esclarecer o que sim, não, ele tentou, ele não deve disso. Porque os indivíduos, segundo ele, lesaram o partido, feriram uma sensibilidade que não é normal alguém do partido. Atenção, Gaeta, é exatamente o que o Guilherme... A comunicação também. O partido precisa preservar a imagem dessas pessoas, não precisa necessariamente dizerem esta pública. Não, mas não é necessário. Nós estivemos a falar em instantes da questão da ZAP, que o Ministério devia vir a público esclarecer. Mas não acha que a UNITA também devia... Não, a UNITA fez o esclarecimento, mas não omitiu alguns aspectos. Há quem diga, por exemplo, só para dizer, é uma informação ociosa. Há quem diga que estes indivíduos que foram suspensos estiveram no colégio onde se fazem grandes decisões e gravavam conversas, informações e que passavam para o outro lado. Ou seja, para fora da sala. Então a expulsão foi legítima. Seja, por isso é que não pode existir uma conjuntura. E daí o que foi legítimo ou não, eles vão interpor uma ação. Atenção. Não, olhando para os fatos em concreto. O Gaeta, desculpa, eu tenho que fazer esse comentário. O Gaeta faz uma análise parcial. Porque é um facto que nós vimos apenas um lado da moeda. Sabemos que foram expulsos, mas as razões da expulsão foi tratada de uma forma tão politizada que nós ficamos sem perceber a negatividade do ato em si. Como o Gaeta estava a dizer, não, tem que preservar a imagem. Sabe onde é que vamos saber isso? Após as eleições, ou quando estivermos no cerne das eleições, esses expulsos, em que partido é que irão, aí depois vamos saber. Neste momento, Guilherme, o que estamos a analisar é aquilo que eu disse. Para a democracia é uma visão negativa que se transmite. Sim. Porque todas essas dúvidas que ficam a pairar, porque os partidos políticos muito fazem eco de que são os pilares da democracia. Tentar chamar a paternidade da democracia, né? A paternidade da democracia. O bom maior que ganha da democracia. Nós tivemos o caso mas ainda aí nós não podemos... Do França, eu concordo contigo. Não tem o Marcolino Monco. O Gaeta, quando diz que é um direito que... Continua a exercer seu direito. É um direito que não belisca a democracia. Não disse isso. É um direito estatutário que talvez assiste à própria UNITA e não belisca a democracia. Mas atenção, a UNITA quando passa uma... Mas a lidar mal com opiniões contrárias. E aqui o que o Guilherme disse, não é? Essa dificuldade. Sim, senhora democracia. Vamos só, Bento dos Santos, infelizmente temos outros temas e vamos fazer já uma colação com este. Será que vamos ter uma anulação também do Congresso do MPLA? Depende daquilo que é o entendimento do tribunal. Eu estou já a adiantar-me aqui, dizer, e porque foi aquele quem havia, digamos, pronunciado esta possibilidade em face daquilo que era a marcha, quando estávamos no momento pré-congresso, quer da UNITA, quer do MPLA, visto que os dois ocorreram em dezembro, portanto, e via-se aí... Portanto, os pronunciamentos de descontentes militantes de ambos os partidos políticos. Agora, devemos deixar o quê? Devemos deixar que as instituições
trabalhem de Mas o Milonga acordo Bernardo não aos está a responder fatos. a minha questão. Mas a responder é o quê? Responder era dizer que vão anular ou não anular? Temos aqui essa questão que o Tribunal Constitucional recebeu, né? Aceitou o recurso da providência cautelar de António Venâncio. Manuel, o António Venâncio, como jurista, durante a sua pré-campanha, assim que podemos dizer, apesar de não ter sido aceito como candidato, fez várias denúncias. Manuel, como jurista, eu não posso dizer se a sentença um cidadão, será... um cidadão normal. Não, mas eu não posso... Não, mas eu não posso... Analista. Mas eu enquanto analista, eu enquanto comentador, eu sou o conjunto de toda a minha formação. É isso que me faz como comentador. E Mas seria um erro... buscar alguma coisa se disser... Não, como comentador, mas o comentador é um conjunto daquilo que é a sua já compreendemos. Deixa-me só dizer... Não, deixa-me dizer o seguinte. Mas já compreendemos a sua visão, Milonga. Deixa-me dizer o seguinte, por favor, Manuel. Deixa-me responder-lo, Manuel. Vamos dar uns 30 segundos aqui ao Milonga. O tribunal deve trabalhar, deve se pronunciar a aplicar a lei em função dos fatos. Eu não domino o processo, mas por aquilo que eu ouvi de António Venâncio, esse processo tem muito para ser, digamos, para não ter uma sentença que vá anular o Congresso. Sobretudo por... Ou seja, não há provas bastantes. Por aquilo que eu ouvi. Exatamente. Não há elemento bastantes para se anular o Congresso. Muito bem, vamos também ouvir o Agostinho Gaeta. Sendo certo que o Tribunal é soberano, efetivamente. Olha, Manuel, eu, a princípio, por aquilo que li a propósito deste assunto, foi apenas o Tribunal Constitucional aceitou esta providência cautelar. Aceitar ou receber, é o mesmo que dizer que o Tribunal recebeu e depois vai submeter para o plenário, para o colégio de magistrados, então, para poderem fazer a análise e fazer uma pronúncia. Mas agora, Agostinho, peço desculpa e o Milonga depois vai ajudar. A aceitação é do recurso. E depois o Milonga vai poder ajudar-nos numa outra abordagem. Se a providência foi entregue ao Tribunal Constitucional, já não devia receber há muito tempo? Já não devia o Tribunal fazer a sessão? Exatamente. Não, é preciso dizer que, primeiro, a providência foi indeferida. Sim. Entretanto, houve o recurso. O que foi aceito é o recurso. Nessa altura está na condição de recorrente. Exatamente. Agora o Tribunal deverá sentar, analisar os fatos. Deu provimento ao recurso. Mas se o Tribunal deu provimento, quer dizer que o Tribunal acha que existem provas. Que existem elementos bastantes. Não, do ponto de vista jurídico... Só significa que tem elementos para este documento para ser analisado. Exatamente. Mas isso já contraria aquilo que o Milonga disse. Mas eu disse que não domino o processo. Mas em função das informações que tenho a convicção de que a petição, o desejo de António Venâncio será indiferido. Sendo certo que, e com devido respeito, estou preparado e devo estar para respeitar a decisão do Tribunal no âmbito da sua soberania. Muito bem, vamos o Agostinho vai terminar. Eu estava a dizer que isto não garante o facto do Tribunal receber o documento, receber essa providência cautelar e dizer tudo bem, recebemos e tem condições para nós analisarmos, não garante, de princípio, que deverá decidir a favor de António Venâncio. Decidir a favor de António Venâncio é uma possibilidade, mas é preciso ter elementos bastantes o suficiente para poder decidir desta maneira. Mas agora, olhando para aquilo que é a própria realidade, a própria composição do Tribunal Constitucional, quem nomeia, quem nomeou a juíza ou indicou a juíza presidente do Tribunal Constitucional e de onde é que ela vem, Manuel Augusto, é claro que nós não vamos ter uma decisão a favor de António Venâncio. Atenção, a decisão é colegial. A decisão nos tribunais superiores. Daí é que até não é uma sentença, é um acórdão. Desculpa. É um acórdão. O acórdão significa que é uma decisão colegial. O Venâncio vai vencer esta causa no Tribunal. Mas Agostinho Gaeta, o Agostinho Gaeta não acredita na justiça angolana? Como acreditar na justiça, sobretudo no Tribunal Constitucional, quando nós temos casos como, por exemplo, o Congresso da UNITA, e depois temos este Congresso aqui do próprio MPLA, da forma como o processo está a ser gerido, o primeiro chumbo que António Venâncio levou, são evidências mais do que suficientes para podermos duvidar desta decisão.
quero, e vou repetir, vou falar isso em tom alto, quero estar enganado de que, desta minha posição, de que o tribunal não vai decidir a favor de António Venâncio, mesmo que ele tenha elementos comprovatórios suficientes para poder vencer esta causa. Quero estar enganado. Guilherme da Paixão. Vou vir aqui dizer que estive errado. Realmente. Daqui a pouco já passo para o Bento dos Santos, que já... Diz. Ainda diz, em Viana já não tem estado a Diz. Continua a dizer. Guilherme da Paixão, vamos então ouvi-lo. Eu só tenho a dizer o seguinte: se este tribunal aceitar. E a voz melhorou. Até já aceitou, não é? O tribunal já aceitou. Se indeferir positivamente e anular o Congresso do EPLA, a presidente desse tribunal pode se candidatar a presidente da República, vai ganhar. Vos garanto. Mas os tribunais não são imparciais, não são independentes. Não, em Angola não. Não. As evidências não são. Desde a sua indicação. É o mesmo tribunal que absolveu um conjunto de jovens indiciados de alegados atos de arruaça, de associação. Vamos chegar lá. É o mesmo tribunal. Já lá vamos chegar. Isso já vamos chegar. Vamos chegar, Milão. Não, estamos a falar de tribunal. Estamos a falar de justiça. Essa é a mesma situação como a Constituição, né? Direito à educação, mas muita gente não estuda. Direito à saúde, muita gente não tem acesso às hospitais públicos. Mas está lá no nosso livro, na nossa Bíblia, né? Aquilo está lá escrito. É o verbo que depois a prática não é acompanhada do verbo. Ou seja, essa questão dos tribunais, nós até costumamos dizer... Mas eu não disse algum disparado, pois não disse. E nunca disse isso. Ainda bem. Olha, então, eu só devo dizer que António Venâncio, pelo menos, ficará feliz pelo facto de a recessão ter acontecido, não é? E terem analisado alguns pontos, se calhar pode ser 1 ou 2 dias ou 2 horas. Vamos ver quanto tempo vai levar essa análise. Isso aí também é 2 horas ou 3 de análise de um documento escrito por António Venâncio e seus assessores já é bom, pelo menos, não é? Neste capítulo, que vão analisar alguma coisa, ainda que de fórum político, se for o caso, espero que não seja, porque os tribunais devem ser apartidários, mas pelo menos, não é, de consciência entre o colégio, se 2 ou 3 discordarem de alguma situação e dizerem, eu até não concordo, vamos fazer isto por causa disso, mas não concordo, já será uma boa medida para aquilo que é o caminho. Muito para bem, Guilherme da Paixão, muito obrigado. Bento dos Santos. Como é que aqui um elemento que precisamos analisar? Agostinho, já vai analisar daqui a pouco. Vou só passar ao Bento dos Santos. Bento, eu gostava de saber de si, pronto, muito já foi dito aqui pelos nossos companheiros, a demora na tramitação dos processos. Há essa demora. Pensa que esse caso de António Venâncio será diferente? E o salário deles não demora. Olha, eu procurei não interromper os comentários do Gaeta, do Milonga e do Guilherme. Fez muito bem. Procurei não interromper para demonstrar o perigo que há quando nós fizemos recurso às nossas opiniões pessoais como se fossem validades coletivas. E foi por isso que eu não interrompi. Houve aqui pronunciamentos muito graves. Quando se alguém assume, inclusive publicamente, no microfone de uma rádio que não tem credibilidade nas instituições de justiça do seu país. Atenção, por isso é que eu fiz uma chamada. Por isso é que eu fiz uma chamada. Bento dos Santos, o Bento dos Santos também tem estado a assumir aqui as suas opiniões. Desculpa, por isso é que eu fiz mais grave, está a fazer aqui um julgamento. Por isso é que eu fiz cuidado. Está a fazer um julgamento de dizer por isso é que eu disse que não interrompi. Por isso é que eu disse que não interrompi. Manuel. Deixa-me ter, não, deixa-me. Não, já um segundo só. Manuel, depois não se esqueça de descontar minutos. Agostinho Gaeta, eu vou voltar a colocar a questão ao Bento dos Santos. Bento dos Santos, também algumas vezes aqui, Bento dos Santos, peço desculpa, vai continuar a falar. Fez menção que existem pessoas aqui que assumiram as suas opiniões como sendo da maioria. O Bento dos Santos nunca assumiu aqui posições. Bem, esse é o seguinte, as nossas opiniões, ao analisar factos em meios como estes, devem procurar ser imparciais daquilo que nós achamos como certo e errado. Então, mas um tribunal é imparcial quando... Vamos deixar o Bento falar. O tribunal é imparcial apenas quando toma decisões que vão de acordo com as nossas vontades. Não. Quando não vão de acordo com as nossas vontades, já não é imparcial. Daí eu tenho dado exemplo. É isso que eu estou a dizer. E depois, nós estamos a falar de um processo
que antes tinha sido indeferido e agora o tribunal acolheu o recurso. Acolhe o recurso e há a possibilidade de haver um despacho que pode ser anulação ou não do Congresso. Essas possibilidades está todas. Fora da hipótese. Está é isso que eu posso dizer, atenção. Porque é isso que eu estou a dizer. Isto tem implicações o que está-se a dizer, desculpe, o que está-se a dizer. Agostinho, vamos deixar o Bento. Quem nos está a ouvir fica com a percepção de que o juiz aqui, não o Bento dos Santos, o juiz é que disse isso não vai ser certo, isso só será certo se haver impugnação do Congresso do MPLA. Se não haver impugnação do Congresso do MPLA, aí nós vamos dizer que automaticamente o tribunal dá um imparcial. Isto não é correto. Vamos isso não deve ser da mesma forma que nós tivemos a analisar que meu amigo Bento dos Santos, se eu por acaso o tribunal der provimentos positivos, voltarás cá onde vai ligar o Gui. Olha como é que tu erraste. Atenção, é onde está o perigo da imparcialidade das nossas opiniões. Nós temos que ter, nós temos que dar uma opinião que agrada. Não, nós temos que deixar a possibilidade, nós temos que dar a possibilidade tanto a uma decisão favorável ou a uma decisão desfavorável. Agora, quando nós fizemos aqui fica muito claro, desculpem, aqui fica muito claro. Eu também não quero que aqui fica muito claro que nós já temos opiniões feitas e somos pura e simplesmente do único lado. A democracia nesse lado, a falta de democracia de pensamento não está no Bento dos Santos, está em quem defende dogmas. Agora, vamos indo diretamente à sua Bento pergunta. dos Santos, sim, indo à minha questão. Depois vamos dar aqui. Não, pois, isso era apenas um enquadramento dos vossos comentários. Agora, mas Bento dos Santos só tem mais 2 minutos. Manuel Augusto, são processos muito complexos. Porque senão era muito fácil o tribunal dizer, olha, impugna-se, ou dizer apenas não, está indeferido, como já tinha sido. E nós sabemos, nós não somos juristas, apesar do Milonga o ser, mas nós sabemos que casos dessa natureza envolvem vários, só por si o expediente e a complexidade do expediente requer tempo. E tem-se dito que não diga isso, não faça comparações nesse lado, porque nós quando temos é que o expediente entrou e quando é que saiu? Quanto tempo foi? Portanto, eu acho que está a perguntar agora, quanto tempo foi? Sim, tem que ser mesmo rápido. O tribunal está dentro dos prazos e se não estiver, creio que a própria assessoria jurídica do cidadão António Venâncio vai aproveitar isso para poder se pronunciar publicamente e tirar proveitos políticos disso. Bento dos Santos, muito obrigado. Milonga Bernardo, 30 segundos mesmo para encerrarmos essa eu acho que devemos aqui fazer um pouco de pedagogia jurídica no seguinte. Mas a pedagogia tem que ser mesmo muito não, vai ser uma pedagogia telegráfica e lacónica e acentuada, acima de tudo. Uma pedagogia jurídica no seguinte. Diante de uma relação controvertida, os tribunais apegam-se aos factos e, em respeito ao princípio da igualdade, ouvem, e do contraditório, ouvem as partes, fazem ou orientam diligências e depois aplicam-nos os factos, a lei e a consciência dos juízes. E nós estamos aqui a falar de tribunais, e olhando aqui a equidade, estamos a falar de tribunais superiores, onde, regra geral, os julgamentos não são, a decisão não é por intermédio de um despacho de sentença, mas de um acórdão. Um acórdão significa que é uma decisão colegial, ou seja, mais de um juiz, regra geral, ímpar. Onde, inclusive, aquele que não concorda tem o direito, goza da prerrogativa de fazer o comentário daquilo que se chama de voto, declaração de voto. Então vamos para sustentar. É importante não descredibilizarmos ou fazermos esta... Vamos poder abordar esta questão. Agostinho, infelizmente não vou poder dar... Quer responder à lição jurídica? Agostinho Leta, infelizmente... Não, daqui a pouco vai poder fazer o comentário, vai fazer o comentário no seu tempo, porque temos mesmo que passar para o próximo tema. A greve dos taxistas, que aconteceu na última segunda-feira. Infelizmente não vamos abordar aquilo que já vimos, porque vimos autocarro queimado, o comitê do MPLA vandalizado, vimos agressão física e muito mais. Eu gostava que nos atêssemos nas palavras do Presidente da República. O Guilherme da Paixão também acha que o que aconteceu na segunda-feira foi um ato de terror? Não.
Terror é a quantidade de pessoas que passam o dia sem comer por conta de uma má governação. Terror é o facto de existirem muitos cidadãos com capacidade intelectual, não é, profissional, de estarem numa vida ativa, mas por conta de cor partidária são impedidos algumas vezes de o fazerem. Terror é o facto de vivermos numa cidade sem abastecimento de água há 46 anos de independência. Mas o Guilherme acha que aquilo que aconteceu é normal? Não, não é normal. Nem para a UNITA, nem para a FENILA, nem para o PRS, nem para o PDPA, nem para a Casa CE, nem para o MPLA. Não é. E para si? Primeiro, o facto de qualquer uma pessoa invadir bem de outrem é já de por si condenável. Não se pode fazer isso em momento algum. É claro que nós sabemos que a teoria de Isaac Newton, toda ação gera uma reação e ela pode ser positiva ou negativa, dependerá muito. Penso eu que aqui houve uma falha do ponto de vista dos negociadores e o Milonga tínhamos falado quando eu entrei ao telefone. Falamos da capacidade de negociar. O governo negligencia muito um setor muito importante, que são os candongueiros, vulgos taxistas, que deviam estar mais organizados, deviam estar constituídos em empresa, deviam pagar imposto, porque o Estado até perde, e é uma força muito grande, porque depois o empresariado perdeu a não ter as pessoas nos locais de trabalho. Não é? Uma greve de taxistas, daí é que reuniu-se rapidamente e fez-se aquela manobra de poder dar o sim da lotação, que não era o mote do caderno reivindicativo apenas, era um ponto. É o facto de que esta franja da sociedade angolana é muito importante para uma cidade cosmopolita, uma metrópole como Luanda. Facto é que esqueceu-se desse detalhe. A minha pergunta é, a greve ou a paralisação não afetou o Zango? Afetou. Não afetou o Cacoco? Afetou. Centro de Viana? Afetou. Por que é que lá não houve escaramuças e só aconteceu escaramuças no Benfica? As pessoas já são adultas e devem saber desta situação. Outro sim, em 1992 eu tinha 12 anos e as pessoas devem saber o que é que aconteceu para dar o que deu em 1992. Então temos que perceber que quem esteve naqueles atos é condenável a ação que foi feita, mas é preciso refletir bem o que aconteceu, por que aconteceu e o que é que devemos fazer para que isso não volte a acontecer. Porque, muito bem. O Guilherme da Paixão daqui a pouco vai dizer o que é que se deve fazer para que casos do género não aconteçam. Eu estive lá ontem para medir os metros de distância entre o comitê do MPLA até o comando da polícia, o BAI e a instituição da Macom e o caminhão que já vamos falar da questão da polícia. É preciso analisar um bocadinho. Milonga Bernardo. Ora, voltamos a questões de aulas, enfim, lições, e isso convida-nos aqui a fazer uma introspeção etimológica à expressão terror. Terror, portanto, a origem da palavra terror deriva do latim oris, terror, com um sentido de pavor imenso. Terror, pânico. Cidadãos, terror é a qualidade do que é terrível. Por favor, eu até ouvi. Agora a liberdade de expressão tem também este condão da dualidade. Saber ouvir é uma virtude. Portanto, ser virtuoso, por favor. Até sei que é. Portanto, o que ocorreu aí foi efetivamente terror. Qualquer um de nós que viu aquelas imagens. Peço desculpa, mas essa expressão, eu vi aqui, terror, vi aqui é pânico, terror, atemorizar pelo titular do Poder Executivo. Mas eu recorri ao dicionário, estou a dizer o que é terror, é pânico, é essa qualidade, aquilo que é causar pânico, atemorizar. Há um colega nosso que foi molhado com combustível. Aquilo não é terror. Nós temos aí aquelas imagens, por favor. Nós temos aí nós temos aí imagens das senhoras, dos ocupantes do autocarro a saírem sobre pedras. Não é terror. Qualquer um de nós que ficasse aí a dizer, não, eu não estive num lugar de terror, eu até foi paradisíaco aquilo. Eu gostava de ouvir isso. Bom, não precisamos nos colocar. E isso aqui, Guilherme, não é para contrariar alguns elementos que você também definiu como terror. Atenção, mas era só para... Nem tudo é para contrariar. E aqui vou entrar um pouco no que disse o Bento.
devemos fazer esta pedagogia e não ser só parte de contrariar por contrariar ou defender por defender. Nós somos privilegiados, os 4. O facto de virmos cá, somos privilegiados porque entre os 30 milhões de angolanos, nós temos esse privilégio de vir narrar e dar opiniões. Devemos ser também pedagogos para a nossa sociedade. Agora, entrando aqui no mérito daquilo que ocorreu. Eu penso que depois, e efetivamente, com os nervos à flor da pele, houveram declarações que poderiam ser evitadas. E penso que o Presidente da República, sobretudo, aparece para amainar eventuais empolar de parte a parte. Não creio. Por favor, deixe-me falar. O Presidente da República, por favor, deixe-me falar. O Presidente da República, mas ouça, eu não sei, mas eu não sei qual é a alergia que tem a ouvir. Não sei, mas é normal não concordar. Eu também não concordei com muita coisa que você disse. Mas é ouvinte. Mas deixa-me falar, por favor. Deixa-me falar. Mas, meu amigo, mas qual é a dificuldade? Atenção. Os manuais básicos de língua portuguesa dizem que o ruído é um elemento nocivo à comunicação e o Guilherme está a provocar muito ruído. E é intencional. Deixa que ele diga. Milonga Bernardo, já vou a minha ideia não ficou. O Presidente da República apareceu no momento para amainar aquilo que seriam eventuais crispações entre UNITA e MPLA. Porque houve uma acusação. Não, o Presidente da República chamou a atenção às pessoas singulares e coletivas que sofreram a não fazer justiça por mãos próprias. Eu não vejo que isso é colocar lei. Chamou a atenção que temos órgãos da administração da justiça. Esses sim é que deverão fazer justiça. Se isso é colocar lei, Guilherme, calma-me. Vou dar assim. Agostinho Gaeta, vamos ouvi-lo também. Ora, eu estive a ouvir atentamente aqui os meus dois confrades e pronto. Mas, olha, entrando para a questão que colocou aqui aos confrades sobre os pronunciamentos do Presidente da República, eu gostava de dizer o seguinte. O Guilherme da Paixão tem toda a razão em chamar aqui para o terror aquilo que são os nossos problemas sociais que nós vivemos. É fome, é falta de saneamento básico. Tudo isso nós já vemos. Se o terror é isto que o Milonga disse muito bem, muito obrigado. Mas Agostinho Gaeta, Agostinho Gaeta, porquê que uma manifestação, Agostinho, peço desculpa, porquê que uma manifestação, ou seja, manifestação não, uma greve, uma paralisação se transforma em manifestação? E porquê que acontece precisamente naquela zona? E acontece naquela zona. O Guilherme vai responder daqui a pouco, porque eu tenho outra questão para o Guilherme. Porquê que acontece naquela zona e vão precisamente vandalizar o comitê do MPLA? Ora, há aqui, Manuel ainda bem coloca-me essa questão, há aqui várias hipóteses já quero responder. A serem levantadas. Não é? O Manuel colocou a mim, não me deixou passar o Guilherme, portanto eu vou responder com muito gosto. Há aqui várias questões que se levantam. Porquê é que foi naquele exato momento? Onde é que estava a polícia? A quantos metros de distância está a polícia? Manuel Augusto, pensa mesmo que E se isso for verdade, que de facto há, tal como nós ouvimos nos pronunciamentos dos órgãos de comunicação social públicos, de que há uma intenção, há uma mão por detrás disso, há uma intenção de tornar o país ingovernável, estamos a atribuir, digamos, o certificado de incompetência aos nossos serviços secretos de informação. Mas não agiram bem, Agostinho? Não agiram bem? Quem não agiu bem? A polícia, os serviços secretos. A polícia, se de fato... O que é que o Agostinho Gaeta queria? Que a polícia tirasse a vida daquelas pessoas? Deixa-me terminar. É melhor deixar-me primeiro falar para depois colocar... Mas já está a alongar-se muito. Não tanto quanto o Milonga ou o Guilherme. Eu nem falei. Deixa-me só terminar. Se admitir que de facto há ali uma mão por detrás daquilo, há uma intenção, há um grupo organizado, tal como nós ouvimos nos pronunciamentos do seu Ministro do Interior, do Comandante-Geral da Polícia Nacional, do Diretor-Geral do Serviço de Investigação Criminal, estamos a atribuir um certificado de incompetência aos serviços de informação do nosso país. Acha que numa via como aquela, ou nós até temos serviços temos câmeras em todo qualquer canto, pelo menos nas avenidas principais, e com um serviço de informação altamente competente, um dos melhores, já foi considerado um dos melhores da África, nós vamos ter um plano deste e simplesmente o país vai olhar, vai deixar isso acontecer?
que é que nós estamos a querer dizer com isto? Quando ouvimos dizer que houve terror, que há esta intenção. Então o governo, o Estado é conivente disto. Deixou acontecer para depois vir culpabilizar quando tem serviços para prevenir. Qual é o papel dos serviços de informação? Agora, eu gostava de pegar nessa deixa do papel, mas não fez porquê? do papel não das fez instituições. Porquê? É uma questão que fica no ar. Agostinho. Porquê que não preveniu? Porquê que não alertou as autoridades de modos a estarem naquele local para prevenir incidentes maiores? Agostinho, fala aqui do papel. São Eu gostava que olhássemos Bento dos Santos para o papel. Já acabou. O papel dos partidos políticos. Nós vimos no princípio Bento, que é o secretário do MPLA, veio a público fazer um pronunciamento a quente, a acusar a UNITA. E agora nós vimos há 2 ou 3 dias outros militantes, não sei se são militantes, não estou aqui também a acusar, cidadãos que foram no comitê provincial do MPLA. Há mão invisível aí da UNITA? Manuel Augusto, o jornalismo trabalha sobre fatos. Esse é um princípio básico que nós aprendemos nessa nobre profissão. Apesar de ser suspeita, nós fazemos avaliação a nós mesmos. Mas deixe-me dizer o seguinte: o que ocorreu aquela tristeza, foi uma depredação. Houve violência, houve atos que a classificação terminológica mais adequada é depredação. Depois posso recorrer ao dicionário para ver se a etnologia e a significância da palavra. Mas dizer também... Já não é terrorismo. Mas dizer também que a par disto tem surgido e há um histórico de acontecimentos políticos que resultam em fatos que depois nós vamos perguntar por que não prevenimos e por que não ocorreram. Nós somos onipresentes. As instituições não são onipresentes, apesar de que elas estão em território nacional, mas a presença humana de um polícia, de um agente de serviço de informação ou de um jornalista permanentemente em todos os espaços, nós sabemos que isso não é possível. Eles não precisam estar permanentemente em todos os espaços, mas precisam estar em alerta. Este é o papel. A disciplina está mesmo a apelar o nosso bom senso. Deixe-me só concluir o meu raciocínio. Só lhe quero ajudar a informar melhor o nosso público, já que o Vilonga fez... Manuel, por favor, retira mais alguns minutos ao Gagueta. Como estava dizendo, o facto de os partidos políticos, muitos de partidos políticos terem sido oportunistas e serem responsáveis moral, se não mesmo material deste acontecento, não pode aqui ser isento. E eu vou dar um exemplo, vou dar um exemplo concreto de factos. Olha que eu ainda não vou dar um exemplo concreto de facto de que devia ter sido feito já pela classe jornalística e que ainda não foi feito. Era, por exemplo, uma pesquisa rápida dos pronunciamentos públicos e atos de massas de responsáveis políticos que incitam a população a tomarem atitudes que vão contra a ordem, a segurança e a tranquilidade pública. Isto não é criado nem pelo MPLA, nem pelo Presidente da República, nem pela Maria ou Antônia que está em casa. Isto são fatos que andam reservados, estão arquivados factualmente e que deviam agora ser apresentados... Portanto, deviam ser apresentados para mostrar a responsabilidade moral que existe. Neste programa, onde nos encontramos hoje, no passado, eu chamei a atenção que os partidos políticos precisavam mostrar a sua posição quando há acontecimentos que fogem o controle e a coordenação dos mesmos a nível de responsabilidade pela dimensão de militantes que têm. Agora, eu vi partidos políticos que não tiveram antes tido a responsabilidade ética e moral de fazerem pronunciamentos públicos a condenarem atos dos seus militantes, agora virem a público com comunicados que batemos palmas. Mas atenção, a percepção que os militantes têm quando são agitados de que quando não têm comida em casa deviam ir assaltar ou deviam bater quem tem, depois escapa o controle deles e vai tendo resultados como esse. E aí não vem a tal dita responsabilização moral. Nós estamos a falar de um país onde nós temos milhões e milhões de habitantes. Quando se fala na rádio, por isso é que eu estava a dizer, inclusive, que na nossa análise aqui tem de ser responsável e não do achismo ou das nossas vontades individuais, vão também neste lado. Porque o que aconteceu
é um exemplo que nós não devemos bater palma ou querer apontar culpados. Nós devemos sim procurar responsabilizar. Nós condenamos sim procurar responsabilizar. Devemos procurar responsabilizar. Bento dos Santos, Milonga Bernardo e o Agostinho Gaeta. Bento dos Santos, peço desculpa. Vamos olhar agora Bento dos Santos, porque não respondeu à minha primeira questão. Vamos olhar agora para as palavras do Presidente da República quando pede, particularmente aos militantes do MPLA, para não fazerem justiça por mãos próprias. É esse tipo de posicionamento que nós queremos dos líderes, não só de partidos políticos, uma postura republicana. De uma mensagem que não entende nisso. Chama, apela e ativa a responsabilidade que nós temos de preservar. A não ser que tem muita paixão pelo sentido figurado. Inclusive a estabilidade, a ordem, a tranquilidade e a vida em si. Porque nós, o Guilherme da Paixão, e eu tenho estado a dizer também isto, nós temos essa oportunidade de estar a falar para os microfones, a sermos ouvidos por milhares de pessoas. Mas essas pessoas nem todas têm a mesma percepção de perceber o que é degradação, de perceber o que tem terrorismo, de perceber que a fome... Então explica para essas e nós estamos a dizer a essas pessoas antes mesmo. Degradação é roubo, degradação é agressão, degradação é isso. Destruir propriedade alheia. Invasão da propriedade alheia. Eu gostava de... O Bento dos Santos já falou, vou dar também aqui um minuto. Eu só gostava das análises que foram. Eu ontem fui para lá, para o Benfica, e contabilização 336 metros desde o comitê do MPLA até o comando Guilherme da Paixão, mesmo que fossem 50 metros, mas já percebeu se não tiver polícia, se as pessoas não conseguirem adivinhar que vai haver invasão daquele mesmo que for alguém que está controlado. Bento dos Santos, vamos deixar o Guilherme terminar. Bento dos Santos. Agora estamos a adotar o mesmo modelo de interromper, de cortar raciocínio, e esse modelo acaba por fazer o quê? Esse modelo acaba por mostrar nas pessoas que o argumento que está a ser apresentado nem sempre é de razão. Porque o que estamos aqui a dizer é que o Guilherme da Paixão, quando diz a escola da polícia está antes de teres o direito à palavra, já tinhas feito uma chamada que havias de dizer. Uma premissa, lançou uma premissa. E quando fizeste essa chamada, já disseste 50 metros, 60 metros, vai dar a impressão que estava tudo planeado. Não é isto que está aqui em causa. É isso que ele está insinuando. Não, você disse isso, Guilherme, deixa falar disso. Já que não é isso que o Guilherme disse, Bento dos Santos, já que não é isso, vamos saber o que é. Guilherme da Paixão, vamos ouvi-lo também. Vamos ouvir o Guilherme Bento dos Santos. Vai reconstruir a frase. Bento dos Santos, vamos deixar o Guilherme esclarecer. Bento, olhando para as imagens que tivemos acesso, e deixa eu tranquilizar, jornalista não foi ateado gasolina nenhuma. E lá fora vamos conversar sobre isso. Não, é preciso dizer se estás a dizer a quem? Porque o microfone não mostra as pessoas. Está a dizer o Milonga. Sim, está a dizer o Milonga. Eu estou a dizer aquilo que nos foi apresentado, não? E alguém também falou. Não foi o Milonga quem inventou. Guilherme da Paixão, quem disse que o jornalista foi atirado foi ele mesmo. Foi ele próprio. E é público isso. É público. São fatos. É público. Vamos comentar fatos. Exatamente. Bento dos Santos, vamos deixar o... Eu penso que o Guilherme tem informação. Exatamente. Então é melhor nós ouvirmos primeiro. Que seja fato, não é? Manuel, o achismo é hipótese. Manuel, na localidade em causa tinha 2 autocarros da Tecom, não foram ateados fogos. Ao pé do comitê do MPLA tem 2 lojas de venda de bilhete da operadora Macom Passa Publicidade, tinha um caminhão de arroz ao pé e uma loja de venda de materiais de decoração. Ninguém tocou nesse estabelecimento. Lá do posto tem uma agência do Banco BAI e mais à frente, ali em 25, tem um posto de combustível de uma bomba, posto de combustível, não é? É assim que se diz. Ninguém foi lá ter. As pessoas que estiveram naquilo, e não se pode dar legitimidade, porque foi um ato não muito bom para a nossa imagem nacional e internacional, foram essencialmente não candongueiros, foram lutadores e populares que, insatisfeitos por não terem viaturas para se locomoverem, naquela situação, criaram uma série de descontentamento por conta de alguns taxistas que impediam que algumas viaturas particulares e também candongueiros faziam circular. Com quem diz, se nós estamos paralisados, vocês também deviam estar paralisados. Infelizmente surge aquele autocarro
da hemodiálise, que não tinham pacientes, mas tinham profissionais do Ministério da Saúde depois. E começou este turbilhão que nós vimos todos dessa multidão de gente. Terão desconfiado para fazer táxi, se calhar. Exatamente, porque muitas vezes usa-se, obrigado Milonga, transportes públicos ou ao serviço do governo para se fazer candonga naquele horário, que é um horário muito cedo de transportação de pessoas. As pessoas começaram a dizer, se nós não temos, como é que esses têm? Começa ali toda este ato de, eu considero mais vandalismo. Se chamou. Agora, deixa-me dizer. Guilherme, deixa-me dizer. 5 segundos, Guilherme, 5 segundos. Guilherme da Paixão. Permita-me só 5 segundos, Guilherme. 5 segundos. Eu termino já. Se calhar vai sustentar. Termino já. Tem que ser mesmo muito breve, Guilherme, tem que ser breve. Estamos mesmo a encerrar. No dia 12 de maio de 1980. E aprendi muito cedo. O MPLA é o povo é o MPLA. Quem esteve lá era o povo, até o povo que fez aquilo. Milonga Bernardo, vamos ouvi-lo também. Uma nota breve, e de facto o que o Guilherme disse, e aqui é onde os nossos irmãos taxistas falharam redondamente. Mas eu penso por favor, já estamos a caminhar para a reta final. O Guilherme trouxe aqui, por favor, Gaeta, mas qual é o problema, Gaeta? Não foram tidos qual é o problema, Gaeta? Comunicação social públicos, os homens das associações verídicas. Mas Guilherme, o dia da palavra, Guilherme da Paixão. Guilherme da Paixão. Guilherme. Excluíram isso da negociação, assim como criaram uma cooperativa. Guilherme, você já falou, por favor, agora já falou. Há uma nota aqui interessante. O Milonga terminar. A solidariedade genérica, a grande parte das reivindicações. A condenação, porque do ponto de vista da atuação de forma, os taxistas de uma ou de outra maneira acabaram por excitar esses atos de violência ao não permitir, ao inviabilizar que terceiros que não fazem parte da sua associação pudessem trafegar normalmente. Por favor, em Cacoaco, por exemplo, o direito à greve, o direito à greve, atenção, o direito à greve que tem consagração constitucional e também numa lei ordinária, não é um livre-arbítrio para, por exemplo, a entidade empregadora proibir de aderir à greve, assim como quem está na organização da greve obrigar a fazer greve. E mais ainda, o que é que tem os mototaxistas com os taxistas? Por que é que não poderiam trabalhar? Porque é aquilo que o Guilherme disse. Por que é que trabalharam? Não estás a ver. O presidente da Amotrang ligou para a Rádio Luanda a fazer referência que os taxistas em Cacoaco estavam a furar os pneus dos mototaxistas. E ele ainda disse, não estamos em maior número, do ponto de vista de quantitativo. Se revidarmos, não nos vamos entender. É isso que o Guilherme aqui disse. Vou já passar a Milonga Bernardo. Infelizmente já falta aqui uma pedagogia de cultura jurídica. Eu acho que esse tema deve ser analisado em maior profundidade. Eu também acho. Vamos analisar a próxima semana. A responsabilidade. Isso é uma das consequências de situações que têm sido... Podemos ajudar a evitar. Que têm sido criadas, e é isso que eu estive a dizer. De situações que têm sido criadas que depois a própria população, com seus diversos atores, acaba por não saber como enquadrar-se da Bento forma dos Santos, mais muito obrigado. Agostinho Gaeta, portanto, não temos mais tempo, Bento dos Santos, infelizmente. Principalmente os Nós vamos na próxima edição falar das responsabilidades políticas. Para evitar situações em período eleitoral. Vamos falar, exatamente. Como aquilo que aconteceu na televisão pública da Angola há dias, né? Aquilo é uma aberração, meter aqueles senhores a falarem daquele jeito, que só queria para mim, não tem ninguém da associação, aquilo que eu dizia. Agostinho Gaeta, vamos então finalizar o nosso... Não chamam os protagonistas da situação para cautelar futuramente essas situações, quer dizer, não se combina. Vamos falar sobre isso na próxima edição. Uma cooperativa que ninguém conhece, enquanto os grandes protagonistas na noite nem sequer receberam uma documentação, receberam uma mensagem para fazer. Não, quanto a isso é importante dizer, quem não tem legitimidade de reclamar, não tem legitimidade de levantar a reclamação. Claramente, a ser assim, esta reclamação dos associados dos taxistas foi muito bem colocada. Porque se foram eles quem reclamaram, então não pode ser o Milonga que não reclamou que vai levantar. Aí, de facto, não foi bom. Infelizmente, tem um cheiro cidadãos acabaram por roubar 3 minutos. Só tem já 30 segundos. Não, nos meus 30 segundos.
segundos, eu gostava de fazer um apelo às instituições castrenses do nosso país para se evitar esse discurso inflamatório, porque nada mais fazem senão criar o próprio terror através da linguagem, que é o que nós vimos na televisão pública de Angola, muito recentemente, com pronunciamentos de figuras como o próprio Ministro do Interior, o Comandante-Geral da Polícia Nacional. Isto em nada ajuda a apaziguar os ânimos. Pelo contrário, incita ainda mais à violência. Os órgãos de comunicação social também vai o meu apelo, no sentido de serem um pouco mais ponderados. Se o que se está a ver, o que aconteceu é violência, o que eles devem fazer é fazer de facto o seu trabalho, evitando incitar à violência. Porque até mesmo muito com obrigado, questões colocadas E nós também temos essa responsabilidade, porque a excessiva violência verbal acaba por depois evoluir para violências físicas. Essa pedagogia é importante. E até a próxima semana. Muito obrigado, foi um grande abraço para estamos todos juntos. os ouvintes, estamos juntos. Obrigado e até a próxima. Muito obrigado. 14h59. Voltamos à primeira página para recordar os títulos, depois da análise dos temas da atualidade com jornalistas Milonga Bernardo, Guilherme da Paixão, Bento dos Santos e também Agostinho Gaeta.